Oi, pessoal. Oi, minha galerinha do sexto ano. Muita saudade de vocês. Então, vamos aproveitar que a gente está em casa, que a gente tem que estar em casa nesse momento e vamos relembrar algumas coisas que eu acho importante que a gente não deixe passar e da gente manter o ritmo de estudo, né? Nas nossas últimas aulas, a gente estava falando sobre crônica e também falamos sobre poesia. Vamos relembrar aqui comigo o que seria a crônica, né? O que configura, o que caracteriza uma crônica? Uma crônica ela tem dentre as suas características um texto que é geralmente um texto curto, né, de fácil acesso, é um texto inteligível, né? O que a gente quer dizer com isso? É um texto que ele tem que ter uma linguagem mais acessível, ele não geralmente tem um vocabulário muito rebuscado, muito difícil. A gente observa também que ele é os veículos de informações que endereçam esse tipo de texto é, lá a gente vê que em revistas, em jornais, revistas eletrônicas, né? Com isso a gente vê o público-alvo da crônica, que geralmente que é sempre o acessível mesmo. A gente pode ter crônicas sobre a questão do futebol, sobre uma crônica que é endereçada num momento, fala sobre um momento político em um jornal, em uma revista. Mas principalmente os assuntos da crônica, que é o que é importante, que é o que difere muitas vezes uma crônica de outros tipos de texto, é o que a gente diz que ele retrata o cotidiano, né? E aqui a gente vai ter sempre uma reflexão, um ponto de vista do autor sobre esse cotidiano. Então pode falar sobre a relação de uma família, pode falar sobre a relação de uma sociedade com algum problema específico que eles estão vivendo. Por exemplo, hoje, nessa situação que nós estamos, de isolamento social, de pandemia, é, uma crônica poderia abordar esse assunto, falar sobre os efeitos, não sendo informativo, não noticiando, mas poderia fazer um comentário de uma maneira suave, de uma maneira que não soe como mais um jornal, né? Não soe como uma notícia, como um veículo informativo expositivo. Então vamos pegar um exemplo aqui. Uma outra característica que a gente vê é o que eu vi que gera às vezes muita dúvida, porque essa é uma característica que pode variar, que é a característica da crônica ter uma vida curta. E a gente usa isso umas aspas, que é geralmente uma vida curta. Vamos lá, vamos ver quem lembra o que é essa vida curta, né? A vida curta está justamente atrelada ao fato de a crônica ela se ancorar, dela estar junto de um ponto específico do tempo, dela não fazer muito sentido, dela perder o seu valor, digamos, de conteúdo quando ela é lida depois de muitos anos. Isso é em geral, porque tem muitas crônicas que falam de assuntos que estão no dia a dia sempre, né? Mas assim, por exemplo, se hoje fosse falar de uma crônica que retrata, se hoje fosse escrita uma crônica que retrata o exato momento que nós estamos vivendo e falado sobre questões do cotidiano. O que seria o cotidiano aqui? O fato da gente estar isolado, o fato da gente não estar tendo tanto contato social, a questão da gente ficar ansioso, preocupado com a nossa família, com como a sociedade vai se virar depois disso, né? Depois desse tempo sem trabalhar, desse tempo sem ver as pessoas. Esse assunto é um assunto do cotidiano, mas que ele reflete o momento de agora. Então a gente vê o exemplo da vida curta aqui. Né? Daqui a alguns anos, ler esta crônica sobre esse assunto específico, a gente vê que ele não é mais relevante para o momento que a sociedade vai estar vivendo. Ele vai estar retratando o momento de uma outra época. Essa é a questão da vida curta. Lembrando que é muito bom também pensar e retratar as questões de narrador, essas são as questões que a gente diz que são as estéticas, né? As questões formais. O narrador, esse narrador desse conto, isso como esse texto, como a gente vai ver em vários outros, é o narrador observador ou ele participa? Portanto, se ele participa, ele é um narrador em
primeira pessoa. Se ele é um observador, ele está em terceira, ou seja, ele sabe tudo, ele está contando tudo. Né? Observar o vocabulário, ou seja, as palavras empregadas. Que palavras que a gente pode retirar, que a gente acha interessante a colocação dele, para a gente poder falar sobre o tema dessa crônica. Eu vou falar num outro vídeo sobre a questão da resenha. E muita gente tem dúvida aí, né, diferenciando resenha de resumo, mas ver que está justamente da gente fazer um corte autoral, ou seja, dizer com as nossas palavras, fazer uma crítica, o que a gente considera de importante, de relevante, tratar o tema central do texto, tá bom? Então por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham ajudado vocês a relembrar. A gente tem outras características que são pormenores, mas vale a pena dar uma olhada. A gente tem isso no caderno, tá? Vamos manter estudando, vamos manter a gente lendo. E é isso, tá? Um abraço para todos vocês.